Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa TV Brasilagro, tendo hoje a alegria, a honra e a satisfação de termos aí nos nossos estúdios o empresário Paulo Junqueira. Paulo Junqueira é advogado, é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, é presidente da Associação Rural de Ribeirão Preto e também presidente da ASOVALE, Associação Rural do Vale do Rio Pardo. Eu vou me dirigir ao Paulo como Paulinho, que é a maneira como os amigos e os admiradores dele têm de o tratar. Paulinho, muito obrigado aí por conseguir, dentro da sua agenda, reservar um tempo aqui para que a gente possa falar um pouquinho das eleições da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e também falar um pouquinho do mega evento que você organizou no início dessa semana aqui, trazendo a Ribeirão Preto, o ex-presidente Bolsonaro, trazendo aí o governador Tarcísio de Freitas, do Estado de São Paulo, o governador Ronaldo Caiado, do Estado de Goiás, em eventos que se constituíram no maior evento público realizado na história de Ribeirão Preto até então. Muito obrigado, Paulinho. Seja bem-vindo. Ronaldo, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Jornalista sério, competente. E estou aqui à disposição, viu, Ronaldo, para responder qualquer tipo de questionamento, falar sobre qualquer assunto que você julgue que seja necessário. Para mim é um prazer e a honra é nossa, viu, Ronaldo, de estarmos juntos. Muito obrigado, Paulinho. Vamos começar a falar de FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, entidade dirigida há meio século por Fábio Meirelles, que tenta emplacar de qualquer maneira e a qualquer custo o filho dele, o Tirso Meirelles, como seu sucessor. Numa eleição que a Justiça do Trabalho cancelou, suspendeu. Depois houve uma nova tentativa de eleição, que também foi denunciada. Depois nós tivemos aí no dia 14 de abril, uma tentativa de autoposse, uma festa majestosa, grandiosa, sabe lá a que custo, de Tirso Meirelles assumir a presidência da FAESP num evento, numa eleição que não existiu, ocupando aí as galerias do Teatro Municipal de São Paulo. O que levou você, Paulo Junqueira, a organizar um movimento de oposição, quando nessas 5 décadas ninguém se atreveu a lançar algum nome que pudesse fazer frente ao clã Meirelles à frente da FAESP? Eu entrei no sistema, Ronaldo, no sistema sindical, patronal, em 2021, por conta do falecimento do presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Fui procurado pelo Dr. Cláudio Urenha Gomes, saudoso Dr. Cláudio, saudoso Joaquim Augusto Azevedo, que foi presidente aqui por quase 4 décadas. O Dr. Cláudio me procurou e disse que o Sindicato Rural de Ribeirão Preto iria fechar se alguém que não tivesse uma seriedade, uma competência, assumisse o sindicato. Ele disse que me ajudaria nessa empreita que seria assumir o Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Infelizmente, o Dr. Cláudio, o Joaquim faleceu de Covid, né? E logo na sequência o Dr. Cláudio também faleceu. Por um período, nesse ato aí, assumiu o Dr. Genésio, por alguns meses, o Sindicato de Ribeirão Preto. Nós montamos uma chapa excepcional, com nomes brilhantes aqui da nossa região, Dr. Flávio Prudente Correia, o Sérgio Cardoso de Almeida, o Leonardo Titoto, enfim, os nomes que compõem, o seu Hugo Benedini, uma chapa excepcional, o Eduardo Soares de Oliveira. Eu não vou nominar todo mundo, mas todos mereciam ser nominado. Nossa chapa é uma chapa excepcional, com nomes brilhantes aqui da nossa região. O Sindicato Rural de Ribeirão Preto, reputo que seja um dos mais importantes do estado, ele abrange, a base territorial dele são 7 municípios, aproximadamente 1 milhão de habitantes. Infelizmente, quando eu assumi o sindicato, ele tinha alguns problemas para serem resolvidos. Um deles era, por exemplo, a falta de pagamento da anuidade da federação. Chamei a responsabilidade, renegociei esses valores e assumi em julho de 21. Achei muito estranho não me convocarem para a primeira assembleia que ocorreu em julho de 21. Entrei em contato com a federação, eles disseram que o sindicato estava inadimplente. Eu falei, não, já foi renegociado e falta apenas uma parcela para efetuar o pagamento. Ora, se eu renegociei a dívida do mandato anterior, né, do presidente anterior, vinha pagando o parcelamento em dia e faltava uma parcela, eu achei muito estranho não nos convocarem para essa assembleia.
e realmente falaram que eu não poderia participar. Então eu só fui participar da primeira assembleia em maio. São 2 assembleias anuais. Estamos, inclusive, para que ocorra a próxima agora, no dia 13 de maio, né? Então tive na primeira assembleia e não verifiquei transparência na apresentação de contas. A votação sempre é uma votação acima de 80% para aprovação de absolutamente tudo. Eu achei aquilo, não concordei, pedi que as contas fossem abertas, não consegui, entrei judicialmente, perdi, porque o judiciário entende que a Assembleia é soberana, e depois disso, Ronaldo, eu passei, sem dúvida alguma, a me indispor com a gestão. Esta gestão era do Fábio Meirelles, que estaria completando 47, e o ano passado completou 48 anos de presidência. Por óbvio que ele, com 95, 96, e esse ano faz 97 anos, não tinha mais condições de gerir o sindicato. Então nós tínhamos lá. O estatuto ele é completamente desrespeitado, porque teoricamente, se o doutor Fábio não tem condições, deveria ser o primeiro vice, que seria o vice mais idoso, mais experiente. Mas, de fato, já vinha praticando a presidência, né? De direito, Fábio Meirelles. De fato, Tirso Meirelles mandando e desmandando na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Não tem absolutamente nada contra a pessoa, nem de um, nem de outro. Mas, por óbvio, que eu tenho tudo contra a forma que eles fazem a gestão da federação. Aí, Ronaldo, é muito complicado, porque é tanta coisa. Por exemplo, na penúltima Assembleia Geral, havia uma votação para quitação ampla, geral e irrestrita de toda a administração Fábio Meirelles. Ou seja, se eventualmente, não estou dizendo que há, mas a mídia, a imprensa, são denúncias escabrosas que a gente lê e que a gente vê. Se houver alguma mácula, algum ilícito, a votação era para que isso fosse deixado de lado. Então, com tudo isso, Ronaldo, eu não fui concordando com isso até que culminou nas eleições. Posso continuar, Ronaldo, falando agora das eleições? Por favor, à vontade. Ótimo. Aí, no final do ano, em outubro, a gente montou uma chapa de oposição composta por 50 e poucas pessoas, tá? Diretores, ex-diretores, de acordo com o estatuto. Fomos até a FAESP. Eu, infelizmente, do dia 8 para o dia 9, sofri um acidente grave. Não pude protocolar no dia 9 essa documentação. A FAESP já começou cometendo irregularidades. Por exemplo, o estatuto é claro, precisaria ficar 5 dias aberta para que a gente pudesse solucionar todas as dúvidas que a gente tivesse. Sábado e domingo, estivemos na federação, ela se encontrava fechada, no dia 8 e 7 de outubro. Me lembro bem, principalmente por conta do acidente que eu sofri, né? Foi feita ocorrência policial, foi feito ata notarial a respeito disso. Nós não tivemos tempo hábil para apresentar a documentação e eles nos concederam o prazo legal para que a gente complementasse essa documentação. Também colocando 12 de outubro na contagem, que seria um feriado. Mesmo assim, no final da semana, que se eu não me engano foi dia 14, tá? A gente protocolou toda a documentação legal. Ou seja, o estatuto determina, por exemplo, a contribuição compulsória. Ela é inconstitucional. Foi determinado isso pela Constituição. Por óbvio que esse documento não foi juntado. Impediram a nossa participação, ou seja, é uma casta, uma capitania hereditária, ou sei lá o quê, que impede a oposição de participar das eleições. Eu digo impede, tá, Ronaldo? Porque, por exemplo, se forma lá uma comissão eleitoral, mas essa comissão eleitoral é composta por funcionários que estão lá há décadas. Não há ninguém da oposição para participar dessa comissão eleitoral. Então montaram lá a comissão eleitoral e negaram de maneira absurda, esdrúxula, estapafúrdia, a nossa participação nas eleições. Por várias vezes, tá, Ronaldo? A gente tentou aí um debate, mas um debate de ideias. O que é que a gente vai debater? Interessante que eu vou comentar agora
da AgriShow no final, são várias coisas que a gente, como produtor rural, mas produtor rural que realmente produz alguma coisa. Também vou chegar nesse assunto, eu quero continuar cronologicamente. Impedido de participar da eleição, nós nos socorremos à Justiça. A Justiça do Trabalho instruiu o processo. Foi feita uma instrução. Lá, do lado da FAESP, nós temos nomes como Ângela Granda, filha do Dr. Ives, a Mattioli, Ronda, que são desembargadores aposentados do Tribunal Regional do Trabalho. E nós também nos socorremos sempre voluntariamente, tá, Ronaldo? Com pessoas que, digamos que se sensibilizaram com a causa. Uma causa que é essa, principalmente, meio século na direção de uma entidade, passando de pai para filho. Quer dizer, isso para mim é inconcebível. Eu não consigo digerir algo como isso, né? Então, nos socorremos ao judiciário, foi feita toda a instrução, ouvidas as partes, colhido provas, depoimentos. A juíza de primeiro grau, né, entendeu que nós tínhamos razão e deu uma sentença de mérito para que a gente participasse dessas eleições. Eles entraram com recurso, o recurso não teve efeito suspensivo, e eles também intentaram uma outra medida, um outro recurso para conseguir o efeito suspensivo nessa apelação deles, né, nesse recurso deles. Conseguiram o efeito suspensivo. Imediatamente, tudo, a minha opinião, de acordo com aquilo que eu tenho de conhecimento jurídico e legal, por ser advogado também. Sem publicação de edital, realizaram as eleições. Ali, eu acho que mesmo a gente participando das eleições, por óbvio que a gente vai tentar, se as eleições foram anuladas, que a gente acredita que vão ser anuladas, nós vamos tentar fazer a nossa campanha num prazo exíguo, num prazo curto, e tentar convencer as pessoas que a nossa chapa é o melhor para a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Uma outra coisa muito interessante que foi perguntado pela desembargadora lá no dia da audiência é que eu estaria fazendo tudo isso porque eu quero ser o presidente a todo custo. Estatutariamente, eu não posso ser o presidente da FAESP, porque eu ainda não completei um mandato de presidente do Sindicato Rural, no caso de Ribeirão Preto. Muito interessante, eu abri aqui um parênteses, tá? Me parece, porque eu não tive acesso à documentação da outra chapa, que o Tirso, ele foi, ou é, não sei, tá? Presidente em Mineiros do Tietê. A gente esteve lá, perguntando se alguém conhece, se ele praticou lá algum tipo de reunião, durante o mandato. Não tivemos nenhuma informação a respeito da presidência do Tirso lá em Mineiros do Tietê. Mais ainda, estatutariamente, há uma determinação para que o candidato ou o diretor executivo que compõe ou vá compor uma chapa seja produtor rural. Ou seja, ele tem que ter um CNPJ de produtor, ele tem que colher, ele tem que plantar, ele tem que vender, ele tem que declarar no imposto de renda. Então, tudo isso, Ronaldo, a gente não tem acesso à documentação da chapa contrária. Mas agora eu vou retornar ao assunto que eu havia parado em relação à parte jurídica cronologicamente, né? Apelamos, me desculpa, eles apelaram, esse processo encontra-se no 2º grau do Tribunal Regional do Trabalho para julgamento. Tivemos agora recentemente marcado o julgamento e ele foi adiado. A gente acredita que ele vai ser julgado no dia 14. Coincidentemente, um dia após eles terem marcado a próxima Assembleia Geral, AGO e AGE, ordinária e extraordinária, para o dia 13. Entramos com uma outra medida, Ronaldo, muito importante, e essa decisão foi dessa semana agora, com uma ação de exibição de documentos da chapa deles. Por quê? Porque a comissão eleitoral, formada por esses funcionários que estão lá há 3 décadas, eles têm acesso à nossa documentação. Nós não temos acesso à documentação deles.
Quer dizer, isso é outro absurdo. Essa ação foi julgada improcedente, nós vamos entrar com embargos e vamos recorrer. Mas isso paralelamente ao nosso ganho de causa das eleições que foram anuladas. Então, basicamente, em relação ao processo eleitoral, seria isso. Em relação a essa festa ou posse do Teatro Municipal de São Paulo, o que aconteceu? Eu oficio a federação, ela não responde. Um dos ofícios foi exatamente questionando em relação a essa posse do Teatro Municipal. Questionando o quê? Qual o critério para convite dos sindicatos que compõem a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo? Aproximadamente entre 230 e 240. 237 seria o número mais próximo. Então, qual o critério para convite? Nós não fomos convidados. Quanto está sendo gasto? Quem é que está pagando? A sessão é onerosa? Gratuita? Não responderam. Quando não responderam, eu tive que levar mais uma vez esse caso à justiça. A desembargadora do caso das eleições julgou, determinou que não houvesse essa posse. A federação tentou, durante aproximadamente uma semana, de todas as formas, com inverdades, derrubar essa decisão da desembargadora. Não conseguiu, graças a Deus. Então não teve essa posse no Teatro Municipal de São Paulo. Agora, a AgriShow, a gente teve lá também ontem, protocolando alguns ofícios, anteontem, na quinta-feira. Se recusaram a receber os ofícios, na quinta-feira, na presença de testemunhas, e ontem eu fui, inclusive, até a federação, pessoalmente, para falar com o Senar, para falar com a FAESP e para falar com o SEBRAE. Senar, eu fui questionar por que é que neste encontro de coordenadores, o nosso coordenador não foi convidado. Pedi a resposta do Senar até segunda-feira, senão mais uma vez eu vou ter que me socorrer à justiça para que o nosso coordenador possa participar desse encontro. FAESP fui atendido pelo Simon e também por um diretor e questionei todos esses assuntos relativos às eleições. Eles não têm respostas e todos eles trabalham na federação para o então, hoje, presidente subjúdice, Tirso. Quer dizer, a gente que faz essa oposição, Ronaldo, a gente não tem voz, porque a grande maioria dos sindicatos, durante esses 50 anos, 5 décadas, criou uma dependência muito grande em relação à federação. Nós tivemos, por exemplo, Ronaldo, 80% dos nossos custos cortados, vedados. Isso é exclusivamente retaliação, isso é um absurdo que estão fazendo com o sindicato. Com o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, com o produtor rural, independentemente do tamanho, pequeno, o médio e o grande. Não tem cabimento nós não sermos atendidos com os custos, não só para os nossos associados, como para todo o grupo de produtor rural da nossa base territorial, que são 7 municípios. É uma retaliação. Basicamente, é uma retaliação sem nenhum sentido, sem nenhum nexo. Você tem tentado, me parece, conversar com a Confederação Nacional da Agricultura, não tem sido ouvido também, ou seja, fica a impressão perante a opinião pública de que a CNA está conivente com o que está acontecendo nessa retaliação que varia, me parece, de 60% até 80% da verba do Senar para esse ano, um corte sem qualquer explicação. Lembrando que cenário, se você é advogado, pode me corrigir se eu estiver errado, isso é verba federal, não é? O recolhimento tributário, né, do 1.3, parte desse recolhimento tributário federal é o que, sem dúvida alguma, mantém as atividades do Senar. Isso depois é repassado. Hoje a principal, vamos chamar, como eles chamam, tá? Parceria. Parceria é o principal recurso hoje da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, advém do Senar. Você não se sente constrangido como empresário rural, sabendo que
independente das ações que você está ingressando, e o resultado, você mesmo deixa claro isso, você tem vencido em todas as etapas, em todas as esferas até o momento, mas você não sente um certo constrangimento, porque você é um empresário, tem um escritório de advocacia dos maiores do interior do estado de São Paulo, dos maiores do interior do Brasil, você é um produtor de grãos, produtor de cana-de-açúcar, você dirige 3 importantes associações que representam produtores rurais do estado de São Paulo, e de repente vê que a FAESP, os dirigentes da FAESP, esse clã, essa hierarquia, essa família Meirelles, que há 48 anos, vamos falar, um meio século, aí comanda a entidade, seja designada através de matérias publicadas como a revista Veja, como os jornais Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, como o maior site de notícias do Brasil, o G1 da Rede Globo de televisão, como a revista do Oeste, como o próprio Brasilagro vem denunciando, recursos da FAESP sendo desviados para bancar festas familiares, festas da família Meirelles, fisiologia absurda, família toda empregada, funcionários pagos pela FAESP para serem mordomos, para serem babás das filhas do presidente, do Fábio Meirelles, enfim, toda uma gama de denúncias que têm sido colocadas pela mídia nacional, e sem que eles se retratem, sem que eles procurem justificar, sem que eles procurem responder a validade disso ou não, e quem cala consente. A impressão que me fica, porque eu lhe acompanho há pouco tempo, é verdade, mas eu percebo a sua retidão nos seus negócios, eu percebo o respeito que os seus clientes, o seu escritório de advocacia, têm para com você, eu percebo o respeito que seus funcionários, os advogados que trabalham na sua banca de advocacia, têm para com você. Como é que é o seu sentimento como produtor rural, vendo esses desmandos, esses descasos todos aí, e vendo principalmente essa perseguição, que também deixa um outro quadro, Paulinho, se você me permitir colocar dessa forma. É uma verdadeira e autêntica briga de Davi contra Golias, quer dizer, você juntou seus 50 lá, eu sei que esse número vem aumentando consideravelmente a cada momento, a cada nova denúncia que vem sendo apresentada. Então, por favor, qual é o seu sentimento em relação a essa discriminação toda? Ronaldo, realmente eu me sinto muito mal. Aquilo que eu sou, Ronaldo, eu não estou sendo agora por ser presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, ou da Associação Rural de Ribeirão Preto, ou da Sovai. Eu não mudei, absolutamente. Eu, presidente dessas entidades, antes, agora, ou deixando as entidades, eu vou continuar exatamente como eu sou. Por óbvio que a gente tem aprendizado, que a gente vai se moldando, mas a minha formação, ela não vai absolutamente mudar. Eu me sinto muito mal, eu não vejo a FAESP, por exemplo, Ronaldo, na sexta-feira, agora até interessante esse comentário, tá? Na quinta-feira, nós tivemos uma reunião do Conselho da Orplana. O Conselho da Orplana são 34 aproximadamente associações que fazem parte da maior organização de fornecedor de cana-de-açúcar, extremamente séria. Hoje a Orplana compõe o Consecana junto com a Única. É uma entidade que metade é composta desta sociedade pela Orplana e metade é composta pela Única. Tem lá uma confusão agora para indicação, lá numa Câmara do Ministério da Agricultura, de um membro. A Orplana indicou por unanimidade um dos seus diretores executivos, que é o Bruno. Pasme, Ronaldo, de um lado tem a indústria, eu não acho que deveria haver nenhum tipo de litígio. A Orplana brigando pelo interesse do fornecedor, e do outro lado nós temos duas outras entidades minoritárias em relação ao fornecedor de cana, e a CNA e a FAESP junto com eles. Agora nós estamos no impasse relativo ao valor do ATR. Na sexta-feira, na quinta-feira à noite, soltaram, não sei quem vazou esse documento, soltaram um documento apócrifo, sem assinatura da Orplana, sem nenhuma validade legal, relativa ao valor do ATR do mês de abril
para ser utilizado como pagamento de cana no mês de maio. Onde é que está a Faesp? Eu estava lá defendendo o interesse do produtor. Nada contra ninguém. Por quê? Porque o Consecana precisa ser revisto. A cada 5 anos deve haver uma revisão. Isso é estatutário e legal. Não houve revisão em 2018, não houve revisão em 2013 e não está havendo a revisão agora na safra 23-24. A única solicitação da Orplana, para que, sem dúvida alguma, este valor do ATR ele seja assinado pela Orplana, é que a revisão deva ocorrer e ser aplicada a partir da safra 24-25. Então nós temos uma quantidade absurda de fornecedor, de um lado, e a agroindústria, por óbvio, que ela sabe que tem que haver a revisão estatutária e legal. Mas isso é uma coisa econômica, isso não tem nada de político. É econômico. Isso vai mexer, sem dúvida, com o valor do ATR e o pagamento do fornecedor de cana e daqueles que também arrendam as suas terras, né, os parceiros proprietários. A Faesp, além de não participar, está atrapalhando o fornecedor de cana. Então, tudo que envolve... Eu tenho aqui 100 números, Ronaldo, de exemplos. Quando eu era e quando eu não era, por exemplo, presidente de entidade. Tratoraço. Nós fomos para São Paulo, Ronaldo, com 10 tratores, os 10 tratores aqui da nossa região. Fizemos um tratoraço, algo maravilhoso. Saímos do CEAGESP, foi cedido lá um espaço para a gente poder estacionar, etc., pelo então presidente do CEAGESP, o Coronel Melo Araújo, fez um trabalho maravilhoso de limpeza, de transparência, acabando com a corrupção no CEAGESP, até a Alesp. Lá nós conseguimos um trabalho em conjunto, muita gente ajudando. Talvez uma das pessoas que mais tenha colaborado e ajudado nisso aí tenha sido a Cris Moraes, a Mega Cris, porque a gente fez um projeto de lei começando com os 4 deputados estaduais do Novo e terminamos em coautoria com quase 60 deputados. E a nossa alegria maior ainda, o que era? Derrubar o artigo 22 da lei relativa ao aumento do ICMS ou a diminuição. Esse artigo a gente chamou do famoso cheque em branco. Então, derrubamos em 2022 e essa lei foi sancionada totalmente pelo atual governador do ano passado, o governador Tarcísio. Então, nesses casos importantes, eu não vejo a nossa federação trabalhando. Interessante, que me causa aí profunda tristeza, criaram aí as semeadoras do agro. Eu não sei exatamente o que é os semeadores do agro. Perguntei numa última assembleia a respeito dessa situação. Talvez eu tenha tido algum excesso, tá? Inclusive me desculpei em relação, porque não é nada pessoal e subjetivo. Mas semeadoras do agro. Não sei quanto gasta, não sei quais os critérios para que as pessoas sejam convidadas. Isso é para a produtora rural? Ela precisa ser pequena, média ou grande produtora? É para a agricultura familiar? Quais são as condições para que as pessoas participem com dinheiro do Senar, que é agricultura, com dinheiro da federação, que é agricultura, e com dinheiro dos sindicatos? Quem hoje comanda esses semeadores do agro é a atual companheira, esposa, tá, do Tirso, a Juliana Fará. Senhora Juliana Fará, sem nenhum demérito nenhum, pessoal e subjetivo. Quais são as regras para participação? Quanto é que é gasto com esse programa? Quais os resultados desse programa? Então, Ronaldo, é muita coisa que eu gostaria que todos nós tivéssemos acesso. Eu não sei se eu cheguei a comentar, tá? Por conta de documentação e de ser produtor ou não, né? Estatutariamente há obrigatoriedade para se participar da chapa que a pessoa seja produtora rural. Por que omitir, esconder a documentação? A chapa, a comissão eleitoral,
precisa ter alguém da chapa de oposição participando e tendo acesso a esses documentos. Tudo é feito de forma escondida e omissa, Ronaldo. Caixa preta. Eu quero só fazer uma referência, você falou de Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, essa entidade que teve um papel fundamental naquele movimento de 1999, grito pelo emprego, pela produção, quando os usineiros se acuaram, se esconderam, não puderam fazer absolutamente nada, e eu tive o prazer de ser um dos coordenadores do movimento. Nós juntamos aí fornecedores de cana, trabalhadores e a indústria de base. E com esse grupo nós conseguimos reverter uma situação que havia sido criada pelos usineiros. Não tivemos naquele movimento nenhum apoio da FAESP. O Tirso Meirelles, à época, era secretário de governo da sogra dele na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, nos boicotou para que nós não alcançássemos o objetivo. Os objetivos foram alcançados, o setor dobrou de tamanho na sua moagem de cana no Brasil inteiro, e saltamos de 300 milhões de toneladas de cana para 600 mil, 100 novas usinas, todas as outras usinas foram modernizadas, né? Mas um dado interessante, a Orplana representa o principal segmento do agronegócio no estado de São Paulo, que é o setor da cana-de-açúcar, produção de açúcar, produção de etanol, produção agora de novos combustíveis, né? E quando você faz esse relato que não há nenhum movimento por parte da FAESP em relação aí aos produtores, fornecedores de cana, fica mais uma vez claro que esta diretoria da FAESP, esse legado que Fábio Meirelles quer deixar pelo filho ungido Tirso, ele não tem nenhum sentido, porque o produto, se a FAESP vira as costas para a principal cultura do agronegócio paulista, que é a cana-de-açúcar, eu não sei nem como apresentador, ou como jornalista que há 55 anos acompanha o agronegócio, eu não sei como é que vamos tentar definir esse descaso, essa irresponsabilidade, essa falta de trato com dinheiro público, porque não deixa de ser dinheiro público também. Pois não, Paulinho? Perfeito, Ronaldo. O fornecedor, quero deixar isso bem claro, tá? O fornecedor precisa estar forte e a agroindústria, sem dúvida, precisa estar forte. Não há o conflito ali é econômico de interesse. Sem dúvida, o diálogo e a gente conseguir chegar no denominador comum, ele é de suma importância. Agora, por óbvio, que eu, como presidente do Sindicato Rural, fornecedor de cana, eu vou defender o interesse do fornecedor, que é a grande maioria do pequeno, do médio e do grande fornecedor. Sem qualquer tipo. Gostaria que não houvesse litígio com a agroindústria. Mas a gente tem que ter lado. Se há uma revisão estatutária, legal, determinada de 5 em 5 anos. E essa revisão, Ronaldo, por óbvio que a Orplana acha que no caso da revisão, o valor do TR vai ser um valor que vai ser acrescido de alguma coisa. Mas com gente séria, se tiver que diminuir o valor, ele vai diminuir. A revisão não se sabe se vai acrescer ou diminuir o valor. Necessário que seja feita a revisão. A FAESP vem atrapalhando, neste caso específico, tá, a condução do processo relativo a essa revisão necessária. Então, Ronaldo, acho que todos os segmentos, tá, Ronaldo? Eu não vejo a FAESP trabalhando em benefício daquele que realmente produz. Está no campo produzindo. Ontem na FAESP foi muito interessante, nessa conversa com o Simon, que me questionou algumas coisas, não vai me convencer, por óbvio, né? Relativo à documentação. Eu pedi para ele, para que mostrasse a documentação, por óbvio que ele não vai fazer essa concessão. Ele disse que analisou toda a documentação, documentos que foram entregues. Ele faz parte da comissão eleitoral. Eu questionei, se você avaliou tudo, você pode me dizer o que é que produz? Isso não é subjetivo. O que é que produz o Tirso? O que é que produz o Brigadeiro? O que é que produz a doutora Adriana? Enfim, o que é que essas pessoas que compõem a chapa do Tirso produzem e onde produzem? É algo... A nossa documentação está aberta
para quem quer que seja, não há nenhum tipo de problema em relação à documentação para participar. Para você participar de uma eleição, você é obrigado, inclusive, a juntar lá na Justiça Eleitoral a sua declaração de imposto de renda. Não estamos falando de nada sigiloso. Nós estamos falando de documento exigido para a eleição da FAESP. Seria muito interessante, viu, Ronaldo? Que eu tive alguns programas aí propondo um debate. Debate de ideia. Você poderia tentar, ao vivo, né, como você está fazendo aqui comigo, entrevistar o presidente subjúdice hoje da Federação da Agricultura. Entrevistar, por exemplo, a Juliana Fará, que coordena e comanda esse Semeadoras do Agro. Entrevistar o Mário Viral, que coordena aqui o Senar em São Paulo. Então, eu acharia muito interessante você tentar, entendeu? Eu ficaria lisonjeado e satisfeito. Não precisa haver um debate, não um embate, absolutamente, tá? Mas você, com todas as informações, eles se explicarem e provarem para você, por exemplo, que a gente está errado. Seria de suma importância para o setor se você conseguisse, por óbvio, essas entrevistas. Na verdade, nós já tentamos, Paulinho, nós não conseguimos. Inclusive, houve uma determinação do Tirso Meirelles de boicotar qualquer mensagem que eu expedir, que eu expresso para a presidência da República, eu expresso para governadores, eu expresso para deputados, senadores, pelo Brasilagro, qualquer e-mail que eu passar para a FAESP, automaticamente o sistema FAESP Senar de São Paulo, ele não leva adiante as mensagens. Então já tentamos conversar com eles, eles realmente ficam acuados, ficam escondidos, e com absoluta certeza, até pelo que você está dizendo aí, a caixa preta lá deve ser tão grande, tão preta e com tanta informação que está tentando ser evitada de virar público, que eles evitam qualquer contato com a imprensa séria, com a imprensa. Eu falei, Estadão, Veja, Folha, G1, né, Revista Oeste, né, nós não temos acesso a eles mais, eles não nos respondem absolutamente nada. Como nenhuma das denúncias publicadas por todos esses veículos de comunicação foram respondidas por eles. Eu quero aproveitar, dar uma virada de assunto, Paulinho, até porque nós temos pouco tempo, estamos nos aproximando do final já. Lhe agradeço mais uma vez pela belíssima entrevista, tenho certeza que vai ter uma repercussão muito grande, não apenas aí no estado de São Paulo, mas fora do Brasil também, onde nós temos aí milhares de pessoas que nos acompanham. Você organizou no último final de semana aqui na cidade de Ribeirão Preto o maior evento já promovido na nossa região e no interior de São Paulo, eu acredito também, posso falar isso, no interior do Brasil. Você trouxe o presidente Bolsonaro para cá, você... direto ou indiretamente, não importa, você conseguiu levar o governador Tarcísio de Freitas, ao invés de perder tempo na inauguração, que não foi inauguração coisa alguma, foi um encontro fechado, a portas fechadas, da AgriShow, um encontro escondido, inclusive, da grande imprensa. Você conseguiu trazer o governador Tarcísio, juntamente com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, para o trio elétrico, para aquela cerimônia lindíssima promovida nas avenidas, na confluência das avenidas Presidente Vargas e João Fiuza, em Ribeirão Preto. Depois você organizou, juntamente com a AgroTalk, né, um evento maravilhoso, extremamente com as maiores lideranças do país, Roberto Rodrigues, Aldo Rabelo, nós temos aí o Pedro Lupion, presidente da Federação Parlamentar da Agropecuária, Maurílio Biagi, centenas de mega empresários, poder público, político do setor, todo mundo reunido. Eu lhe pediria uma gentileza apenas, eu tenho 3 minutos para encerrar o programa. Mas eu queria que você fizesse uma síntese da importância desse evento, porque juntamente nesse evento na rua com o presidente Bolsonaro, você fez uma convocação na semana que antecedeu o evento, para que os produtores rurais viessem a público manifestar também a sua insatisfação com o governo federal, com essa omissão, com essa conivência de invasão feita pelo MST, não é? E outros problemas mais que vem causando essa turma da esquerda que ocupa lugares importantes no Palácio e no Planalto, lugares importantes no Ministério do presidente Lula. Então, se você puder, por favor, resumidamente falar sobre isso, e nós estamos terminando de editar, o próximo programa nosso, ele deve trazer
todos os principais detalhes desse circuito de eventos que você fez com muita competência nos 2 dias aí que começaram já com a chegada do presidente Bolsonaro ao aeroporto de Ribeirão Preto, depois todos os eventos dos quais ele participou, até a saída dele de Ribeirão Preto, e representando aí um apoio popular, representando o apoio dos produtores rurais, exatamente a favor do que foi, do que continua sendo o nome do presidente Bolsonaro na presidência da República, o ministério dele formado por gente da mais alta competência, e o apoio também dos governadores Tarcísio de Freitas do estado de São Paulo e de Ronaldo Caiado de Goiás. Por favor. Então, Ronaldo, relativo a esse evento político, por óbvio que muita coisa precisa acontecer para que ele dê certo. Não é uma coisa tão simples assim. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele tem toda uma agenda a nível nacional. Está em Manaus hoje, inclusive foi para Manaus hoje, com um problema relativamente grave de saúde. Ele está com uma erisipela e ele foi lá cumprir o compromisso em Manaus. Para vir para Ribeirão, ele viria de Brasília para Ribeirão. Cancelaram todos esses voos. Então ele veio direto de Aracaju para Ribeirão Preto. Eu convido, não vou dizer que eu trago, mas eu convido o presidente Bolsonaro, e ele vem a AgriShow desde 2018. Ele veio em 2018, ele veio em 2019 como presidente da República, ele veio em 2022 e entrou a cavalo na feira. Depois ele veio o ano passado, criou todo aquele celeuma que não é verdade, que houve desconvite, nada disso. E o agro foi chamado de fascista pelo atual presidente da República, dentre tantos outros impropérios. 2024, esse evento político, havia sido marcado um jantar, o AgroTalk, para discutir e para que haja o relacionamento entre o poder público, os produtores. Então, isso também já havia sido marcado há 90 dias. Quem fez com que a AgriShow, pela primeira vez na história, tivesse uma inauguração oficial, num dia que não fosse a abertura da feira, foram o pessoal da AgriShow, que inclusive a Faesp é proprietária. Por sinal, há lá um problema judicial discutindo esta aquisição da federação em relação à porcentagem que ela adquiriu. Se eu não me engano, 10% da AgriShow pertence à Faesp. Agora vamos falar desse final de semana político. Para mim, Ronaldo, que estou acostumado a fazer esses eventos de rua, essas recepções, evento que Ribeirão Preto fez na história, desde fora Dilma, desde o impeachment da Dilma, desde a prisão do Lula, enfim, este evento foi maravilhoso, com a presença do presidente Bolsonaro, com a presença de 4 senadores da República, com a presença de 3 governadores, o governador Tarcísio, de 2 governadores, me desculpa, de dezenas de personalidades envolvidas com o mundo político, ex-ministros, Roberto Rodrigues, presidentes da AgriShow, o senhor Francisco Maturro, o senhor Maurílio Biagi, a quantidade absurda de deputado federal, que eu quero nominar, por exemplo, o nosso deputado federal, que é o Ricardo Salles, quantidade absurda de deputado estadual, que eu quero nominar o Lucas Bove, vários deputados e senadores e estaduais, federais, vereadores, prefeitos. Vai ser difícil reunir e fazer um outro evento com esse nível e com esse porte, com essa qualidade de pessoas. O presidente Bolsonaro, estou vendo aí que foram tiradas aí várias fotos, eu acho que a maior qualidade dele, Ronaldo, foi a escolha da sua equipe. Então a equipe dele, governador Tarcísio, Derrites. Agora, por exemplo, eu vejo que o governador está fazendo algo parecido. Ele coloca a mão, por exemplo, no secretário de Segurança, o Derrite. Ele coloca, por exemplo, esse secretário da Agricultura, que é o Guilherme Piai, uma surpresa extremamente agradável, trabalhador, proativo. Então, Ronaldo, o evento político em si foi grandioso, acho muito difícil e até pouco provável que a gente consiga repetir. Por óbvio que a gente quer sempre melhorar. A AgriShow, lado, foi bem definido durante essa semana, né? O lado
de cada um daqueles que estão postulando, por exemplo, a presidência da FAESP. Né? Eu tive com o presidente Bolsonaro, com o governador Tarcísio, com o governador Caiado, talvez a pessoa que mais tenha defendido na história a propriedade privada e o agricultor, um exemplo para nós, produtores rurais, defensor aí da propriedade privada, radicalmente contra os terroristas do MST e tantas outras coisas. Do outro lado, Ronaldo, nós tivemos lá o vice-presidente, que disse que alguém aí estaria voltando à cena do crime, mas estavam todos juntos, né? Paulo Teixeira, ministro que defende com unhas e dentes aí o MST, e coladinho com eles lá sorrindo, o presidente subjúdice aí da FAESP, o Tirso Meirelles. Gostaria de ter mais tempo, viu, Ronaldo, para poder, sem dúvida alguma, mas eu estou à disposição para a gente marcar uma próxima entrevista. Vamos marcar sim, Paulinho. Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio que você nos dá. Sucesso nessa sua empreitada. Você sabe que você conta conosco. Você conta com a imprensa decente, com a imprensa não patrocinada, com a imprensa livre desse Brasil. Você sabe disso, imprensa paulista e brasileira. E a gente vai dar plena cobertura aí para todo o trabalho que você está fazendo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, viu, Ronaldo? Você falou muito bem, tá? A imprensa, que não é séria, me procurou para vender espaço. Jamais vai acontecer isso comigo. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho.